Boa noite, a paz de Jesus, tudo bem? Quanto tempo, né? Estou atrasado com alguns vídeos, vamos ver. Amanhã, dia 25 de janeiro, nós já vamos começar a leitura do livro do Levítico, terceiro livro, né, da Bíblia, aí, em ordem crescente, aí é o terceiro livro. Mas eu fiz só o primeiro vídeo, né, sobre Gênesis, que ia do capítulo 1 até o capítulo 11, que falava dos inícios, né, dos princípios da criação do mundo, da origem do pecado, do começo da maldade, do crescimento da maldade, terminando no capítulo 11 com a Torre de Babel. Agora, então, eu vou falar um pouquinho do capítulo 12 até o capítulo 36, que vai falar para a gente sobre Abraão. Abraão foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para ser o pai de uma grande multidão, de uma grande nação. E Abraão, ele chamava Abrão ainda, né? Abrão se casou com Sarai. E Sarai era estéril, não podia ter filhos. Então, como existia aquela promessa de ser o pai de uma grande nação, Sarai falou para Abrão se deitar então com a sua serva, chamada Agar. E desse relacionamento nasceu Ismael, o primeiro filho de Abrão. Mas a promessa era para que a descendência fosse a partir de Sarai. Então Deus continua fazendo a sua promessa e finalmente então Sarai, que passa a se chamar Sara, fica grávida. E Abrão passa a se chamar Abraão. E nasce então Isaque. Isaque é o filho de Abraão com Sara, a sua esposa. Depois que Isaque nasce, então, começa a acontecer aí um monte de coisa, né? Sara pede para que Abraão expulse Agar e Ismael da casa deles e tudo mais. Mas Deus coloca Abraão à prova e pede para sacrificar o seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão vai até o monte, coloca a lenha, faz a fogueira, prepara o altar, pega a faca, coloca o menino, e quando ele vai então sacrificar o menino, o Senhor fala, não, eu percebi, eu descobri realmente que você é temente a mim, a palavra de Deus, então eu vou cumprir a minha promessa e estabelecer uma aliança contigo. A partir daí, então, a Bíblia começa a contar para a gente a história de Isaque. Tá? Isaque, filho de Abraão com Sara. Isaque, então, ele casa com Rebeca. Ele casa com ela. E depois que, só um parênteses aqui, depois que Sara morre, Abraão casa de novo com uma outra mulher chamada Setura e tem outros filhos, mas tudo ele entrega para Isaque, tá? Então a Bíblia continua falando de Isaque, não fala muito mais de Ismael e também não fala dos outros filhos de Abraão com a outra mulher chamada Setura, só de Isaque, tá ok? Então Isaque casa então com Rebeca e tem dois filhos, Esaú, que é o mais velho, o primogênito, e Jacó, o mais novo. Jacó, ele pega de Esaú a primogenitura e a benção do pai Isaque. Esaú, então, ficou bravo com isso e promete matar Jacó. Eu falei, Jacó, né? E Jacó, então, ele foge, vai até um outro local e lá se casa. Jacó se casa com duas mulheres. Ele se apaixona por Raquel e o pai de Raquel tinha uma outra filha mais velha chamada Lia. O pai de Raquel fala, olha, se você trabalhar para mim durante 7 anos, eu te dou Raquel como esposa.
Então, Jacó trabalha durante 7 anos. Quando ele termina os 7 anos, ele vai para a noite de núpcias e descobre que está com Lia, a irmã mais velha de Raquel. Aí ele vai lá, fica bravo com o sogro fala assim, não, trabalha mais 7 anos que eu deixo você casar com Raquel. Ele trabalha mais 7 anos, se casa com Raquel. E Jacó tem 12 filhos homens e uma filha mulher. Tem 13 filhos no total, mas 12 filhos homens. Ele tem filho com Lia, com a serva de Lia, com Raquel, que era a grande paixão dele, e com a serva de Raquel. Com Raquel ele tem 2 filhos, um que se chama José e o outro que se chama Benjamim. Tá? Então presta atenção que a história vai canalizar para José aí. Jacó, ele, num determinado momento, ele tem um confronto com um anjo, ele batalha ali, simbolizando uma batalha de oração. E a partir daquele dia, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Então Israel tem 12 filhos. E mais tarde, na Bíblia, a gente vai entender que são as 12 tribos de Israel. Tá bom? Eu nem vou falar o nome de todas elas, o mais importante aqui é José e Benjamim, que são os 2 filhos de Jacó, de Israel, com Raquel, a mulher que ele amava. Tá ok? Bom, isso vai até o capítulo 36. No capítulo 36 termina a história então de Jacó e começa a história de José, que é filho de Jacó com Raquel. Um resumão é isso, tá bom? O centro é esse. Abraão, Sara, daí nasce Isaac. Isaac tem Esaú e Jacó. Jacó pega a primogenitura e a bênção do seu pai Isaac, casa-se com Lia e com Raquel. Com Raquel tem 2 filhos, José e Benjamim. No total são 12 filhos, homens e uma filha mulher. Ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. Tá ok? Então nós estamos agora no capítulo 37 do livro do Gênesis, que vai falar sobre José. Eu prometo que eu não demoro, eu coloco depois a explicação, pelo menos o resumo, do capítulo 37 até o 50, para a gente terminar a conversa a respeito do livro do Gênesis, tá bom? Depois falta Êxodo e falta Levítico, que a gente já está começando amanhã. Tchau, fica na paz.